A produção intensiva de suínos e aves está sob forte impacto por conta dos elevados custos com a alimentação dos animais. Só para se ter uma ideia, desde o início de 2018 até o mês de maio de 2021, o preço médio do milho em Santa Catarina subiu 200%, segundo dados da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. Já o farelo de soja sofreu aumento em torno de 122%. E nesse cenário difícil, com custos altos na alimentação desses animais, o desafio é grande para substituir o milho e a soja na ração dos animais e deu origem a um artigo científico escrito por 2 especialistas no assunto, os pesquisadores da Embrapa Terezinha Marisa Bertol e Jorge Vitor Ludic. É assunto para o nosso Avicultura e Suinocultura de hoje. Muito prazer, seja muito bem-vindo você, nosso assinante. Eu sou Amanda Mustafa e vamos conversar agora com os nossos entrevistados. Terezinha e Jorge, sejam muito bem-vindos ao AgroMais. Muito obrigada, Amanda. É uma satisfação poder participar do programa com vocês. Olá, é uma satisfação estar presente, né, e tentar colaborar com vocês aí, tá? Com o telespectador. Obrigada, viu, Terezinha, Jorge, a gente que agradece por vocês terem aceito o nosso convite. Já tem um tempo que a gente observa esse cenário de custo alto de produção, todo o impacto disso para os produtores de aves, para os produtores de suínos. E aí eu queria que vocês começassem contando se foi isso, né? De que forma que isso motivou vocês dois a se debruçarem sobre o tema, falando sobre esses desafios que estão sendo enfrentados e também o que pode ser feito, né? Qual que é uma alternativa. Eu queria que a Terezinha começasse explicando para a gente o que deu origem a esse artigo, como é que foi isso? Bem, Amanda, desde 2013, 2014, que nós começamos a notar que havia um déficit de milho para a produção de suínos e aves em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ou seja, a demanda para a produção de proteína animal era maior do que a produção na região. E na época, o milho, né, no caso esse déficit, ele era coberto por milho oriundo de outros estados. Nós tínhamos, por exemplo, no Paraná, um superávit de milho. Mas acontece que a produção de suínos e aves, ela cresceu muito no estado do Paraná nesse período. Por exemplo, nos últimos 20 anos, a produção de suínos e frangos de corte no Paraná cresceu em torno de 250%, enquanto que a produção de milho cresceu apenas 22%. Então, com isso, o superávit que havia no Paraná, ele desapareceu. E com o déficit aumentando cada vez mais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por causa do aumento também aqui da produção de proteína animal, que não era acompanhado de produção de milho, nós percebemos então que esse déficit era crescente de ano a ano. E aí nós começamos uma série de ações, né, envolvendo outros atores do setor produtivo, buscando então viabilizar alternativas para suprir esse déficit de matérias-primas na região sul. Certo. E Jorge, como é que vocês fizeram esse trabalho que deu origem a esse artigo científico? Veja, nós trabalhamos, né, nessa questão com foco, né, já desde 2019, né, fazendo uma avaliação, né, do perfil de produção vegetal no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e se viu que basicamente, né, havia um espaço, né, para a produção de cereais de inverno, né, que pudessem ser inseridos, né, na verdade, nas rações, né, de suínos e aves, né, aves tanto frango de corte também como poideiras, né. Então a gente
fez em 2019, né, uma publicação que fez uma análise econômica, né, da viabilidade com os dados técnicos, né, de nutrição disponíveis até então, né, uma análise econômica com relação a qual é a equivalência, né, que existe entre esses cereais de inverno, né, visando, porque basicamente existe quase 5 milhões de hectares, né, que são passíveis, né, de serem aproveitados no inverno no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em parte do Paraná. Né? Então, essa ociosidade, ela chamou muito a atenção para a gente, né? E junto também com a Embrapa Trigo, né? A gente foi debatendo, né, esse assunto e se chegou a uma viabilidade, né, com os preços de 2019 e também agora atualizados os preços para metade do ano de 2021, né, dessa alta viabilidade de uso de cereais de inverno, né, para alimentação, né. A gente sabe que existe, na verdade, então, um déficit de produção, né, trigo, né, plenamente sendo importado, né, mais de 50%, né, principalmente da Argentina, mas boa parte desses cereais de inverno necessitavam, né, de uma melhor análise com relação à sua viabilidade na inclusão de rações para suínos e aves. Fruto desse déficit, né, verificado que a colega Terezinha falou, né, e que, na verdade, só vem se acentuando. Né, e agora, realmente, né, em 2021, com toda a situação climática que se apresentou, isso ficou muito acentuado. Né? Verdade, muito acentuado, né? A gente acompanhou aí com pesar as perdas na lavoura. No Paraná, por exemplo, teve produtor que colheu 10% do que havia estimado, né? Desse milho segunda safra agora, dessa segunda safra do milho, e acentua ainda mais esse déficit. Aumenta esse custo do produtor que estava na expectativa de ter um equilíbrio ali na conta por conta de disponibilidade do cereal, falando do milho, no que no caso não aconteceu, né, Terezinha? A gente falou bastante do milho, eu queria que você trouxesse agora as informações em relação à soja. A gente também tem uma dependência alta de soja como fonte de proteína para a alimentação de suínos e aves. É um cenário parecido com esse que vocês estão trazendo do milho, Terezinha? Olha, na verdade, nós temos uma dependência muito grande da soja como fonte de proteína para as rações de suínos e aves. E também se verifica um preço bem elevado do farelo de soja, né, que é o principal ingrediente proteico das rações de suínos e aves. Mas a situação é um pouco diferente em relação ao milho, porque no caso da soja, nós não temos escassez de produção aqui na região sul. Então, basicamente, nós temos abastecimento do produto. Os preços se elevaram por uma questão de conjuntura internacional, do preço internacional que se elevou, da alta demanda, enfim. Mas nós não temos dificuldade de abastecimento de farelo de soja, já ao contrário do que se vê no milho, né? Que existe esse déficit, né? E mesmo nos outros anos, quando se poderia trazer de outras regiões, né? O custo do transporte começou a ficar muito elevado, né? E que inviabilizou trazer esse milho de outras regiões. E também esse milho ele teve outras demandas de uso. Teve um aumento da exportação, teve um aumento do uso para a produção de etanol. Então, na verdade, a situação, embora essas duas matérias-primas estejam atualmente com preços muito elevados, mas é um pouco diferente a situação porque
No caso do milho, em 2020, 2021 agora, nós tivemos dificuldade no abastecimento. Sim, então é dificuldade de abastecimento, porque a produção de proteína animal ela foi além do esperado, e aí a produção de milho não acompanhou essa demanda, né? E você estava contando anteriormente que antes o Paraná ele vendia esse milho para Santa Catarina. Hoje essa produção de milho do Paraná ela já não é nem suficiente para poder abastecer a necessidade, atender a necessidade do estado. Houve um aumento de produção também de suínos e aves em Santa Catarina. É uma realidade que a gente viu acontecer, inclusive, em outras regiões produtoras. E agora, esse artigo de vocês traz essa alternativa diante de toda essa conjuntura aí de supervalorização das nossas commodities agrícolas, em que os produtores, né, estão aproveitando esse bom momento aí para poder fazer a exportação. Como é que fica a realidade dos nossos produtores de aves e suínos aqui do Brasil, Jorge? E o que pode ser feito que vocês trazem aí de informação nesse artigo? Veja, a questão, né, dos integrados, principalmente no frango de corte e na suinocultura, ela é um pouco diferente dos produtores independentes, né? Então, os produtores independentes, no caso da suinocultura mais especificamente, eles estão realmente sob uma pressão muito grande, né? A gente sabe, né, que agora, né, recentemente houve essa isenção, né, na importação de milho, né, quer dizer, então isso foi muito comemorado, mas existem realmente três grandes fatores, né, além do clima, né, que já foi plenamente razoavelmente desfavorável ano passado, né? Esse ano, assim, realmente se acentuou, né? A gente diz porque, na verdade, o que aconteceu foi um atraso no plantio da soja, o milho caiu um pouco fora, né, do período, o milho safrinha caiu fora do período ideal de plantio, né? E aí as consequências também, né, com relação a estiagens, né? E também a geadas, né? Duas ou três geadas aí que realmente conseguiram, né? E dependendo as regiões, né? O estágio de desenvolvimento, né? Do milho, né? De formação de grão, conseguiu realmente produzir uma perda bastante elevada, né? Com relação a isso. Então, nós temos fatores, né? Agora nós estamos, né, sob uma pressão muito grande de exportação, né? A demanda internacional por proteína animal ela é extremamente aquecida, né? E também aqui se junta, né, vários fatores, né? Como a Terezinha, a colega, já falou com relação ao transporte, né? O encarecimento do transporte, né, dos grãos, né, para vir, né, mais ou menos de 2.000 quilômetros de distância até a região sul, né, principalmente até Santa Catarina, né, é um custo extremamente elevado, né, o custo rodoviário, né? Então, e outra questão importante, eu acho que é essa questão da cotação, né, da paridade cambial, né, que permite, né, vamos dizer assim, uma forte pressão de exportação, né, principalmente de carne de frango, né, e também de carne suína, né? Então, todo esse conjunto nos levou a essa situação de alta demanda e redução na oferta, né, da produção de milho, basicamente. Se a gente for analisar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, você tem, tradicionalmente, se você pegar 100 hectares, né, de cultivo, de lavoura de verão, você tem 80%, né, reforçando essa questão da relação soja e milho, 80% é plantado com soja e apenas 20% é plantado com milho, né? Então, essa paridade, né, essa equivalência de um de milho, né, para 4 hectares, vamos dizer assim, de soja, né, dá esse desequilíbrio, ajuda a esse desequilíbrio também.
aqui no artigo que vocês publicaram, né, Terezinha? Vocês trazem, inclusive, uma análise do ponto de vista nutricional dessas substituições possíveis na alimentação tanto dos suínos quanto das aves, com opções de verão e as de inverno, né? As de verão, o arroz, como o Jorge estava falando, e também o triticale e o trigo como opção de inverno. E o que pode ser feito a partir daí em relação a essa avaliação dos valores nutricionais e do desenvolvimento de cultivares para atender essa necessidade de ração dos animais? Bem, o desenvolvimento de cultivares é um trabalho que está sendo conduzido pela Embrapa Trigo, e eles partiram inicialmente da avaliação de materiais já existentes nos bancos de germoplasma, tentando buscar materiais que sejam produtivos, né, que tenham alta produtividade, e aí complementando com o nosso trabalho de avaliação nutricional, verificar quais são as variedades, quais seriam os materiais que seriam mais adequados, então, para se investir na produção futura aí para a alimentação de suínos e aves. Entendi. Eu estava vendo aqui, Terezinha, nas tabelas de vocês, do artigo, que vocês também falam da substituição, vocês avaliaram também a substituição do farelo de soja e do uso do farelo de soja e também do algodão, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o processamento do caroço do algodão e da disponibilidade também da substituição do farelo de soja na alimentação. Queria que você contasse um pouquinho como é que o que vocês observaram de resultados em relação a isso. Bem, a substituição do farelo de soja, ela é mais complicada, porque nós não temos muita disponibilidade de outras fontes que possam substituir o farelo de soja. Uma pequena parte pode ser substituída pelas farinhas de carne, né, que são produzidas pelos próprios abatedouros, né, elas são produzidas e utilizadas pelos próprios abatedouros. Esses outros produtos, como por exemplo o caroço de algodão, né, o farelo de algodão, são matérias-primas, são subprodutos que não são muito utilizados na alimentação de suínos e aves, justamente por causa do conteúdo de fibra desses materiais, que é muito elevado, e também a presença de alguns fatores antinutricionais. Então, a participação do caroço, do farelo de algodão na alimentação de suínos e aves, ela é muito pequena. Eu creio que a maior parte do farelo de algodão, na verdade, ele é utilizado na alimentação de bovinos, porque os ruminantes, eles têm uma condição melhor para a utilização de alimentos fibrosos do que os suínos e as aves. Eu não sei se o Jorge gostaria de complementar a respeito do farelo de algodão, porque eu sei que o Jorge trabalhou com esse material. Na verdade, não é bem o farelo de algodão, né? Na verdade, é o caroço de algodão extrusado para alimentação de frango de corte com excelente resultado, porque aí ainda estava se aproveitando, né? Claro que tem o gocipol, né? É um fator antinutricional, além da própria fibra, né? Mas, assim, a gente conseguiu colocar uma boa quantidade, né? Substituir praticamente toda a proteína, né, da soja pelo caroço de algodão, né? Farelo que nós chamamos, né? Farelo de algodão extrusado, né? Com cuidados, né, com relação ao gocipol e todos os outros fatores, né? Então, dietas nutricionalmente balanceadas é possível você usar, inclusive, para frango de corte com alto ganho de alto desempenho, né? E também foram feitas análises, né, nas universidades, né, com relação ao farelo de algodão, que eles chamam assim para suínos, né, chamam de farelo de algodão energizado,
O grande problema atual, né, da questão dos óleos vegetais é o alto custo, né, que eles têm hoje, né? Se a gente for ver, né, quando em dietas com alto nível de energia, né, exemplo para frango de corte, né, na fase final, né, você, né, trabalha com nível de energia alto e precisa realmente adicionar gordura ou de origem animal ou óleo vegetal. Esse óleo vegetal, ele triplicou de preço, mais do que triplicou de preço nos últimos 2 anos, né? E tudo isso também é uma função, né, do que se espera, né, da produção de óleos vegetais, né, como substituto do biodiesel, né? Então, com clima, né, desfavorável, com produções ameaçadas, com alta demanda internacional para soja grão, né, que nós falamos, né, mais de 100 milhões de toneladas exportadas, né, você pode realmente ver, né, que se espera muito para substituir, né, no biodiesel, né, em climas, né, com mudanças climáticas que nós temos hoje, né, é uma aposta muito arriscada você querer substituir o petróleo com o biodiesel, né? Então essa equação ainda tem que se achar uma solução para isso, né? Então veja bem, né, quer dizer, é tudo interligado, né? Tudo, né? Se a gente for ver, como curiosidade, né, tava vendo ainda uma reportagem sobre os preços internacionais dos alimentos, né, agora alimentos para consumo humano, né, e que basicamente esses alimentos, né, aumentaram em torno de 33%. Então, a elevação do custo dos cereais, das oleaginosas, né, das carnes, né, e dos lácteos, né, ela no índice da FAO, né, agora recentemente, agora nesse mês de setembro, né, divulgado, né, houve um aumento de 33% em menos de um ano, né? 3 fatores, basicamente, né, que é o preço do petróleo, né, a Covid, né, e fatores climáticos desfavoráveis, né, nas diversas regiões produtoras de grãos no mundo inteiro, né? Então, veja, nós estamos realmente em desafios constantes, né, e interligados, né, entre si, né? Então, né, você tem esse caroço de algodão, na verdade, ele vai ser bastante competitivo, vai ter muita competição desse óleo, inclusive para você fazer biodiesel, né? Então, o farelo em si, ele precisa de padronização e de qualidade, né? Garantia de qualidade, né? Para que, né, o pessoal da avicultura de corte possa investir forte, né, para substituir o farelo de soja. Tá certo. Gente, o programa já está chegando ao fim. Eu vou ter que encerrar aqui a nossa conversa. Eu queria, Terezinha, só para a gente despedir aqui rapidinho, que você dissesse onde é que esse artigo está disponível, se ele está disponível para quem quiser ler e saber mais sobre esse assunto, né? Sobre esses desafios da substituição do milho e da soja na alimentação de aves e suínos. Como é que faz? Bem, os artigos que nós publicamos, nós temos uma parte das nossas publicações está disponível no site da própria Embrapa, né? São publicações tipo Embrapa, né? Documentos, circulares técnicas, mas também nós temos publicações feitas aí ao longo dos últimos 2 anos, basicamente abordando bastante esse assunto, depois que realmente começou a se intensificar esse problema do aumento do custo das matérias-primas. Nós temos algumas matérias publicadas em revistas técnicas, como, por exemplo, Avicultura Industrial, a Suinocultura Industrial. Nós temos aí, durante ano passado, nós tivemos artigos publicados nessas revistas e agora em 2021 novamente. Então, e também, quem tiver interesse em acessar esses materiais, pode entrar em contato conosco, que nós podemos também enviar, né, o material que for do interesse dos telespectadores.
Tá certo, então, Jorge, Terezinha, eu agradeço a participação de vocês aqui no Avicultura e Suinocultura de hoje. Muito obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho. Okay, muito obrigada, eu que agradeço pela participação. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha aqui no canal AgroMais. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. A gente se vê aqui ao longo da nossa programação. Até a próxima. Tchau!